R.F. Luquette é um dos grandes mestres das aventuras pulp, principalmente de terror e policial aqui no Brasil, né? Sendo que ele foi um grande escritor de várias histórias, de vários, assim, episódios de seriado do Zé do Caixão, mais precisamente estruturas de filmes também do Zé do Caixão, né? E o que ocorre? Estou falando, gente, do José Mojica Marins, não confundir com outros personagens vampiros que foram feitos, por exemplo, pelo Chico Anísio, né? O José Mojica, ele criou o personagem que era um coveiro do mal, né? Que era o Zé do Caixão e que usou para várias histórias, né? E o que acontece? O Luquette, ele pegou e depois de um tempo ele acabou tendo umas desavenças, inclusive por causa de certas sacanagens que o José Mojica fez com ele em relação a modificações sem ele falar do roteiro, uso indevido de materiais, etc. E o que ocorre? Um dos roteiros que ele chegou a esboçar foi a terceira parte da trilogia A Meia-Noite Encarnarei a Sua Alma, né? E Levarei a Sua Alma. É que existe o segundo filme, que é A Meia-Noite Encarnarei o Seu Cadáver, e existe um terceiro filme que foi lançado só anos depois, lá no começo do século XXI, né? Pegando e concluindo a trilogia, fazendo uma trilogia. E o que acontece? O Luquette, ele chegou a esboçar um roteiro para esse terceiro filme, e o que acontece? Após essas desavenças, ele pegou e resolveu criar uma história própria a partir desse roteiro. Tanto que quem pegou e assistiu assistiu o filme e leu o livro, vai pegar e ver que tem algumas certas semelhanças de conceito na estrutura. E de que livro estou falando? Estou falando de Sete Ventres para o Demônio, que é uma história que tem um estilo realmente ali mais pulp, e é um dos livros mais, assim, bem trabalhados que foi lançado da linha de republicações de material do Luquette, né, que teve uma editora recente, né, que foi a Editorial Corvo, que pegou e relançou o material, né, e esse aqui é um dos trabalhos gráficos mais interessantes, né, tanto que ele é todo preto, com letras brancas também, ele é bem bonitinho, tem um bom tipo de... Assim, tem um bom tipo de papel, um pouco mais grosso do que o tradicional também. Também é colocado algumas ilustrações aqui no meio, né? Para preto e branco, para poder pegar e ajudar um pouquinho dar um pouco de clima na história, né? Essas ilustrações mais antigas, com um tom mais medieval também, né? E qual é o conceito sem entrar em spoilers? Bem, essa história é um pouco quente, como o próprio título já diz, né? Pois aqui a ideia básica é que temos um feiticeiro que pegou e tá sem memórias, preso numa espécie de purgatório. E o que acontece? Ele vai relembrando das ações dele, de como ele se tornou um feiticeiro maligno e como ele fez um acordo com o capirotão, chegou a fazer um acordo para ele, fazendo com que ele pegaria, num ritual, engravidaria 7 mulheres diferentes, para que esses 7 filhos virassem meio que 7 generais das trevas, para pegar e servir o demônio e começar o apocalipse na Terra, né? Ou mesmo fazer com que a Terra virasse propriedade do demônio, né? Inclusive, é bem interessante, né? Que quando ele coloca do início, ele pega um texto do Apocalipse, que é o capítulo 2, os versículos 1 a 3, e ele fala de uma mulher que estava grávida dando à luz do parto. Em seguida, logo no versículo seguinte, né, fala do poderoso dragão vermelho de 7 chifres do Apocalipse, né? E é interessante porque ocorre. No livro do Apocalipse, o Apocalipse bíblico, fala-se de um dragão de 7 cabeças e 10 chifres que vai atacar o mundo. E é colocado nesse mesmo livro, que já é colocado logo depois, que cada uma das cabeças representa, na verdade, um reino ou um líder de reino diferente, e cada um dos chifres, na verdade, outras lideranças sombrias que vão segui-los, né? Então, como se tivessem realmente 7 enviados. O dragão, na verdade, é a representação dos 7 enviados das trevas para pegar e causar mal no mundo, né? E esse feiticeiro estaria justamente nos tempos atuais tentando pegar e gerar justamente essa
esses 7 generais do mal. Porém, existe uma série de restrições que ele tem que seguir, justamente porque existem certas coisas que são muito belas e puras e que justamente destruiriam o encantamento. Encantamento, inclusive, que dá uma certa imortalidade para esse feiticeiro e um mega poder de sedução. Inclusive, é bem interessante quando você vê a origem do feiticeiro, que ele está ligado justamente a um caso da coroa francesa. Pois é bem engraçado que quando a gente pega a história da França e mesmo da Europa, aquilo que tem intervenção relacionada com magia, que sendo real ou não, os poderes dos feiticeiros na história da Europa, a gente vê que realmente eles tiveram uma influência brutal em determinados acontecimentos. E existe um caso que ele pega de base, que o que acontece? O rei Luís XIV, que foi um dos que revolucionou e criou a França, reestruturou toda a parte urbana, planejamento, se não me engano, acho que foi um dos caras responsáveis pelo Palácio de Versalhes, etc, né? Então, acho que inclusive aquele que dizia que era o Rei Sol, né? Porque ele realmente fez a França ascender, né? Uma época, inclusive, que tinha até a crença onde reis tinham até poder de cura, que pra você ver o quanto o pessoal era bem visto. Então, o que ocorre? O rei, ele tinha uma rainha, que era a principal, e ele tinha uma espécie de mini harém contra as mulheres. E o que acontece? A primeira do harém tava querendo pegar e virar a primeira mesmo, a rainha, inclusive porque o rei estava começando a mostrar uns certos interesses em outras mulheres, então alta chance dela pegar e cair dentro da hierarquia do harém dele. Tô fazendo isso para pegar e dar uma diminuir, assim, um resumo bem grosseiro. Então, ela pegou e tentou eliminar a rainha, né? O que acontece? A tentativa não deu certo, ela acabou sendo presa e a pessoa e a feiticeira que enviou os venenos para ela foi morta, executada, né? Então, a partir dessa mega história envolvendo feitiçaria, envenenamento, etc., lá de 300 anos atrás, a gente vê a história de origem desse feiticeiro e a partir daí ele pegando nos tempos modernos, realizando seus poderes de sedução, né, para pegar e tentar dominar o mundo, né? E o que ocorre? A história, ela é 50% mais descrição do que narração. Isso é, 50% é narrando as coisas como está acontecendo, mas a outra metade é muito descrição do ambiente, descrição de detalhes, sabe? Tanto que a primeira metade da história, ela é muito mais detalhes sobre os rituais das trevas, não o suficiente para você replicar em casa, graças a Deus, mas todo o clima dos rituais sombrios do qual ele participava, né, dando aquele clima real, dando realmente aquela sensação de você estar quase num reino das trevas, né? Para pegar e construir bem, para pegar e gerar bem, assim, qual é o tipo de tensão que gira ao redor do personagem, para em seguida a gente ir para a trama em si, né, que é protagonizado justamente por esse vilão, né, e a gente vê as tentativas ao redor de pegar e detê-lo ao longo da história. O que é bem bacana, né? É uma história um pouco mais simplesinha, né? Do tipo, tanto que ela é bem curtinha, ela tem se a gente pegar a história pura mesmo, ela tem 80 páginas nesse formato menorzinho, né? O que é legal, tipo, você lê numa sentada, em algumas horas num dia, numa tarde, você pega e mata esse livro de boa, né? E eu acho que ele tem algumas coisas bem legais, com que ele é um pouco registro da época, de como era feito esse tipo de literatura décadas atrás, quando você tinha realmente tinha muito na banca de jornal livrinhos de bolso para você pegar e comprar com aventura, inclusive com muitos onde eram escritos por brasileiros, só que com nomes em inglês dos nomes falsos de autores em inglês para poder pegar e vender. Inclusive cheguei a comprar um na época que era de faroeste, que era bem bacaninha, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê uma forma própria de construção de história bem interessante, que é uma aula de como você construir um clima, uma tensão, uma ambientação de terror muito bem feita, sabe? E isso eu acho bem interessante, né? E lembrando que, como o próprio nome diz, que ele tá tentando engravidar as mulheres, não precisa dizer que tem cenas de sacanagem, né? Que tem um certo limite que inclusive são menos descritas do que num livro hot tradicionalmente, né? Mas que eu acho que são bem elaboradas, elas ajudam a montar o clima e
e ambientação, mais do que simplesmente servir para você se divertir, sabe? Inclusive tem até algumas descrições que eu considero bonitinhas que aparecem na história, né? Então, para quem quiser pegar e conhecer um pouco melhor do trabalho do Luquete, que foi um dos principais influências, principais bases de toda uma geração de escritores de terror e suspense, né? Que pegou e gerou um monte de, como eu disse, né? Metade dos nossos filmes de terror antigos são ele que pegou e teve algum grau de dedo no roteiro, né? Eu acho uma ótima ideia ir atrás desse material ou de outros que também ele pegou e escreveu aqui também, sabe? E, inclusive, né, tanto se você pega, curte terror e gosta de umas aventuras, de umas aventuras mais simples, um estilo mais clássico, né, quanto se você pega, tá escrevendo, quer aprender a escrever, seja para filme, roteiro, teatro, quadrinho, etc, né, e quer ver como você pega curiosidades da história e gera toda uma narrativa a partir disso, sabe? E além disso, é uma aula de como você não precisa escrever um calhamaço de 800 páginas para criar uma boa história. Sim, tem gente que pega e realmente faz umas sagas maravilhosas, usando centenas de páginas, no nível de milhares, né? Mas se você tá começando, cara, você consegue criar uma história completa, com poucas páginas, com alta tensão, se você pegar e fazer uma coisa bem caprichada também. Então, coloque aqui nos comentários se você já leu esse ou outros livros do Luquete, ou assistiu alguma das obras do Zé do Caixão, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!